TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Escolinha do Professor Pontes, com Felipe Pontes. Olha quem tá aqui! Eu achava que ele tava nas Olimpíadas de Tóquio. Mamãe, não, ele tá aqui mesmo, bicho. Porque, pra quem não sabe, o Felipe Pontes, além de ser o brilhante diretor do TC School que é, ele também é atleta. O cara manja de tatame. Qual que é a luta mesmo que você faz? Jiu-jitsu. É jiu-jitsu? É jiu-jitsu, né, Pontes? Eu tava parado há 3 anos quase. Voltei a treinar aí. Já ouviu o estralar dos dedos, né? Tô entrando no ritmo. Mas já treinei taekwondo, jiu-jitsu, judô, boxe amador em casa. Olha, se é porrada, tá com pontos. Agora, eu achava que você tava em Tóquio, não tava então. Não, eu tive que rejeitar por causa do IPO da gente. Claro, uma maratona de correria aqui que o Pontes encabeçou junto a outros personagens super importantes da companhia. Um processo de muito sucesso, quero parabenizar o Pontes aqui nos microfones, registrar publicamente nossos parabéns e nosso respeito ao trabalho dele. Ainda existe o período de silêncio para a gente falar especificamente sobre esses papéis, então não será o caso, mas é muito legal ter o Pontes de volta aqui pra gente colocar a coluna dele de pé toda terça-feira. Você também tava com saudade da gente ou só a gente tava com saudade de você? Pô, tava com saudade. Aí, Pontes, aí tamo junto. Bom, o Pontes tá de volta aqui. E faz tempo que ele não vem em função dessa correria do IPO. Mas a gente lembra que ele estava fazendo uma série de participações falando sobre qualidade dos lucros das empresas. Isso é super importante para nortear o olhar do investidor, para esmiuçar os detalhes. Então vamos recapitular rapidamente, Pontes, para a gente avançar para mais um capítulo dessa sua série. Boa, só recapitulando rápido, eu olho pra essa câmera aqui mudou. Meu garoto, aqui ó, Hollywood agora chegou. São 4 Essa câmeras. é a sua câmera. Ó. Boa. Nós falamos, no geral, de várias formas de manipulação dos lucros por acruz e por atividades reais, né? Então, a empresa pode mexer, por exemplo, na depreciação para lançar uma despesa menor ou maior, pode mexer na quantidade de produtos produzidos para ter um custo unitário maior ou menor e apresentar uma margem bruta melhor. Então, existem várias formas de mexer nos números que não representa fraude, mas reduz a qualidade da informação. Então, os investidores precisam ficar atentos aos padrões para acabar não sendo manipulados junto com os números contábeis das empresas. Então, eu recomendo que quem não assistiu as participações anteriores, volta aí no histórico da TC Rádio, que vai encontrar muita dica de como não ser enganado. Boa, tá tudo lá no TC Station. Eu ia falar isso, não tem desculpa, né? Só chegar aqui na nossa plataforma, tá tudo lá em Expresso da Manhã, só procurar pelo quadro aqui da Escolinha do Professor Pontes. Mas hoje, especificamente, Pontes, você vai falar sobre manipulação na classificação das contas da contabilidade da empresa. Então, antes disso, eu gostaria de pedir para você trazer aqui a sua visão sobre como as contas são classificadas. Existe um padrão para isso, para essa classificação das contas, ou cada empresa faz do jeito que quiser? Bom, existe um padrão. Nós temos basicamente as duas principais demonstrações contábeis são balanço e DRE. Então, o balanço é o que faz o equilíbrio ali das origens dos recursos da empresa com as aplicações, né? Então, as origens dos recursos vêm dos passivos e do patrimônio líquido, e a aplicação fica no ativo, máquinas, equipamentos, investimentos no geral, caixa, etc. No lado do ativo tem um padrão de liquidez. Então, quanto maior for a chance de eu transformar um ativo em dinheiro, em caixa, mais em cima ele vai ficar lá no ativo. Já no passivo, quanto maior for a chance de eu ter que desembolsar caixa, desembolsar recurso para pagar aquele passivo, mais em cima ele fica também. Então, ativo é por liquidez, passivo é por exigibilidade. Na DRE, a gente parte da receita, demonstração do resultado do exercício, na parte da receita, vai subtraindo os custos até chegar no lucro. Então, essa é o padrão que tem que ser seguido. Só que muitas vezes as empresas mexem em algumas contas, botam uma mais, na DRE principalmente, botam uma coisa que era para estar embaixo, coloca mais em cima, e isso passa uma visão que talvez esteja distorcida, para ser suave aqui na palavra, é elegante. Boa, Pontes, e com isso entendido, vamos pra parte agora que o povo parou de assistir as Olimpíadas pra ver. Tá todo mundo conosco aqui, deixaram Tóquio de lado, só pra ouvir esse momento que é como ocorre a manipulação de resultados pela classificação ou pela reclassificação da contabilidade. Como é que é esse movimento que pode ludibriar muito investidor? Bom, existem, assim como na manipulação dos acrus, na manipulação das atividades reais, existem várias alternativas para a empresa manipular a informação, né? É um cardápio completo, a empresa vai escolhendo e, na verdade, a empresa não usa uma só, ela usa uma mistura de várias, de acrus, de atividades reais, de manipulação de contas.
Então, principalmente naquelas medidas non-GAAP, GAAP, GAPP, significa, traduzindo em português, princípios contábeis geralmente aceitos. Generally Accepted Accounting Principles. Então, non-GAAP é um número que a empresa reporta que está fora desses princípios contábeis geralmente aceitos. Por exemplo, EBITDA é uma medida non-GAAP, que todo mundo usa, mas não tem uma norma contábil que diz como calcular o EBITDA. Nós temos instruções da CVM que mostram qual a forma mais adequada de reportar, mas não é um número contábil especificamente. Então a empresa pode mexer nos números non-GAAP, por exemplo, EBITDA, GMV é um número non-GAAP também, a empresa pode mexer na forma como ela reporta o GMV para passar uma informação que ela gostaria que fosse passada de forma melhor. Por exemplo, Via Varejo, recentemente, acho que ano passado talvez, eles mudaram a gestão uns anos atrás, né? E aí eles mudaram, eu não lembro se foi ano passado ou se foi em 2019, acho que foi no final de 2019, na verdade. Eles mudaram a forma como eles classificavam no GMV da empresa as compras retiradas na loja, que antes eram feitas como vendas online, e aí depois, com a nova gestão, passou a ser classificada como uma venda da loja mesmo. Então, se eu comprei para retirar na loja no Shopping X, a receita vai ser de venda naquele Shopping X, e não a receita de venda online. Dá para mexer nos itens não recorrentes, que é o que é mais comum. Nota explicativa de tudo. Tudo dá para fazer. E aí, assim, só para ver se eu entendi aqui a aula, professor, quando você cita um exemplo aí de uma companhia do varejo, por exemplo, qualquer uma, que você pega uma venda que aconteceu numa loja física e você coloca essa venda como se ela tivesse ocorrido na loja online, você está indicando ao mercado que o seu marketplace está tendo um faturamento excelente, quanto não está. E é um prejuízo claro e evidente para quem investe na companhia apostando, por exemplo, nessa evolução digital. Isso para qualquer empresa. É mais ou menos nesse sentido os prejuízos que o investidor pode ter com um balanço distorcido? Exato. Nesse caso da Via Varejo, eu até concordo que a forma que eles passaram a usar seria a mais adequada, porque eu estou usando, foi feita uma venda na loja, ou online, só que a retirada foi na loja. Então tem um custo ali da loja e tal. Então eu acho que foi adequada nesse caso. Então muito bem, tá aí explicado. Mas isso distorce a informação, então as pessoas têm cresceu diferente aqui, o que é que aconteceu? É importante ficar de olho nos detalhes. Agora, o Pontes, para ainda abordar aqui alguns desses pontos que você tocou na sua última fala, queria começar tratando da questão da classificação da receita não recorrente. O que a gente pode falar sobre isso? Receitas e despesas não recorrentes é um mundo muito grande, né? Tudo que não for recorrente, uma coisa que é pontual, vai ficar ali como não recorrente. Eu pensei aqui em trazer para vocês o exemplo do não recorrente do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Nesse caso, tinha empresa reconhecendo uma receita lá em cima, no topo ali, como um tributo positivo, e tinha empresa que colocava lá embaixo como uma receita não recorrente. Qual a diferença aqui? Quem coloca lá em cima passa uma imagem para o investidor de que a receita está crescendo muito mais forte do que estava, quando na verdade era um item não recorrente. Quem coloca embaixo não, passa uma informação mais fidedigna. As duas formas não tem certo e errado nesse caso, porque de fato está relacionado com receita, esse não recorrente do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, mas a representação melhor para o investidor seria mais embaixo. Não colocar na receita normal, mas colocar como uma receita não recorrente. E pra gente fechar, Pontes, depois dessa explicação aí super detalhada que você construiu, como é que o investidor se protege disso? Por exemplo, o super custódio, com os nossos modestos investimentos, como é que a gente pode se proteger desse risco? Do mesmo jeito que, basicamente, os anteriores. Tem que olhar os detalhes, olhar a nota explicativa, questionar o RI da empresa, participar do conference call, é isso que tem que ser feito sempre. Não dá para olhar só o número. O número sozinho é só um número. O número sozinho não passa informação, é um dado. Você precisa de informação. Então tem que ter inteligência. É isso que precisa ser feito. Isso eu gosto muito, que o Pontes bate na tecla. Não são números, são as histórias que os números contam. Você precisa olhar para os números e extrair a história. Qual a narrativa que está sendo contada ali? O que dá para erguer através dos números que estão ali postos? Esse é o diferencial, né? Tem até um livro da Modaran, eu não gosto muito desse livro, não, nem terminei de ler, mas é porque da Modaran ele tem um livro muito bom, ele faz vários pequenininhos que são basicamente recortes do livro grande. Do livro original grandão. Mas aí para quem não conhece o livro grande, acho que vale a pena. Narrative and Numbers. É um livro bem legal dele sobre isso. Quer dizer, narrativa
narrativas dos números, né? Isso. Vale a pena acompanhar então. Bacana. Sabe se tem a versão em português, não? Acho que não tem, não que eu saiba. De qualquer maneira, fica aí Narrative Numbers, né? Narrative and Numbers. Narrative and Numbers, narrativas e números, números. isso. Vale a pena você que curte Legal. esse aspecto da contabilidade. E tem um inglês bacana, fica a dica, versão em português a princípio não tem, mas eu vou checar em paralelo. Enquanto isso, o Vini tem uma mensagem de ouvinte. Quero trazer aqui uma mensagem bem bacana do Christian Alencar. Ele fala com a gente de Franco da Rocha, aqui de São Paulo. Ele diz: bom dia, galera da TC Rádio. Nessa última semana, fiz o curso no TC School de Contabilidade e Análise Fundamentalista. Queria aproveitar que o Ponto está aí com vocês e agradecer pelo curso e parabenizá-lo pela excelente didática no ensino, simplesmente maravilhoso. Aí, Ponto, elogio aqui do Christian Alencar, que fez o seu curso. Boa, Christian. Muito Obrigado legal, aí. hein? Tiver dúvida, é só mandar as ordens. Tamo junto. E isso eu acho legal, porque eu já fiz um curso, eu ainda não terminei, viu, professor Pontes, mas eu fiz um curso que é aquele básico que tem ali, até porque às vezes a gente tá aqui todos Tem os versão dias. nova dele agora. Tem a versão nova? Porque aquele básico ficou muito grande, tinha 19 horas, então tem que ser Isso. muito raiz pra concluir. Aí nós dividimos ele em vários mini cursos agora. Então, eu ainda tô um brotinho, porque eu não concluí, eu comecei a fazer e não concluí, mas eu ia dizer aqui que sempre o Pontes termina as aulas falando, né, se você tiver dúvida, me manda a mensagem aqui, tem material de apoio, isso é muito legal. Para além do curso, essa relação que acaba criando com o Pontes para você tirar eventuais dúvidas, isso eu acho muito que agrega legal. muito. Isso é muito legal, É é isso. um jeito de você estar mais próximo, né? Eu fiz uma pesquisa em paralelo e, a princípio, nessa primeira leitura, é isso mesmo. O livro Narratives and Numbers, a versão é em inglês mesmo. Tenho certeza que vai ser uma pista bibliográfica aí que o Ponto está passando, que vai fazer a diferença para você ampliar tuas noções e teus conhecimentos em contabilidade para você entender e identificar as histórias que os números contam. São 10h46. Vou aproveitar agora o seu dote artístico, Pontos. Olhando para esta câmera que é a sua, por favor, diga assim, depois do intervalo vem aí Moisés Beida. Depois do intervalo vem aí o grande Moisés Beida da Massa. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.